Com o desenvolvimento da língua, fez-se necessária a organização do que entendemos por seres vivos, comparando suas características físicas e biológicas e classificando-os de acordo com elas. Hoje iremos entender um pouco sobre a história dessa classificação e como ela mudou até os dias de hoje. Uma das primeiras tentativas de ordenar os organismos vivos data do século IV a.C., com Aristóteles, responsável pelo desenvolvimento da ideia de scala naturae, ou escada natural, que organizava todos os objetos do mundo sensível, incluindo seres vivos e até a matéria inanimada. A divisão principal dessa escada se dá entre minerais, plantas, animais e seres humanos. A divisão era ontológica e não científica. Os seres eram agrupados em diferentes classes com base em suas capacidades de crescer, se mover e pensar. Aristóteles considerava o homem um ser acima dos demais animais por sua capacidade racional, que ele chamava de alma intelectiva. Ele também dividiu o reino animal em vertebrados e invertebrados, de acordo com a presença ou ausência do sangue vermelho. Essa ideia de organizar os seres em uma escala hierárquica de complexidade e perfeição permaneceu quase inalterada durante toda a Idade Média. O próximo passo veio somente em 1735, quando o botânico Carlos Linneu introduziu a ideia de sistema naturae, criando grupamentos hierarquizados chamados de táxons, divididos em reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Linneu também introduziu a ideia de nomenclatura binomial. Desde então, os seres vivos são nomeados com duas palavras em latim, a primeira referente a seu gênero e o conjunto das duas a sua espécie. Assim, os nomes científicos dos animais se tornaram muito mais intuitivos. Além disso, Linneu dividiu os animais em 6 classes: os mamíferos, aves, anfíbios, peixes, insetos e, por fim, os vermes, que incluíam os demais invertebrados. Outros cientistas e biólogos também tiveram participação no desenvolvimento dessas categorias que vimos anteriormente. As teorias evolucionistas de Darwin e Wallace também impactaram a classificação dos seres vivos, porque até então acreditava-se no fixismo, isto é, que as espécies que existem hoje sempre foram da mesma forma. Com o darwinismo, porém, temos que as espécies se alteram ao longo do tempo e compartilham ancestrais comuns. Em 1959, o biólogo Robert Whittaker introduziu sua ideia de 5 reinos. A partir de então, os fungos, que antes eram classificados como plantas, ganharam seu próprio reino. Cladogramas e árvores filogenéticas começaram a ser empregados frequentemente para organizar as relações entre as espécies e estudar possíveis conexões e indícios de ancestralidade, o que está de acordo com as teorias evolucionistas. Existem algumas variações na forma e estrutura dos cladogramas, mas todos eles apresentam algumas características, como os nós, que indicam um ancestral comum. Os nós criam uma bifurcação, levando até as espécies finais, que na imagem foram representadas com as letras A, B e C. Com os avanços da biologia genética e da possibilidade de sequenciar e comparar o DNA dos organismos, algumas mudanças ocorreram na classificação biológica a partir dos anos 70. O biólogo Carl Woese traçou sequências genéticas semelhantes entre os seres vivos e, de acordo com isso, os classificou em 3 grandes domínios: 2 procariontes, chamados bactérias e arqueia, e outro englobando todos os seres eucariontes, chamado eucariota. Como vocês podem observar na imagem, os seres eucariontes se relacionam mais com as arqueobactérias do que com as bactérias, evolutivamente falando. Entretanto, todas essas tentativas, por serem fundamentalmente baseadas na ideia pré-evolucionista de sistema naturae, encontram problemas e dificuldades com descobertas modernas. Todas elas se baseiam em semelhanças de características, e não necessariamente em princípios evolutivos, o que torna necessário mudanças e revisões nas definições e também gera uma complexidade nas relações evolutivas. Uma proposta muito recente que busca contornar algum desses problemas é o Phylocode, que cria um sistema de classificação baseado na evolução das espécies e encaixa os clados de maneira mais científica e menos arbitrária. Pelo Phylocode, a classe das aves poderia ser definida como o grupo que inclui todos os descendentes do ancestral comum mais recente de avestruzes, ratitas e demais aves, e não com base em suas características, como possuírem penas, por exemplo. Dentro do Phylocode, há 3 tipos de definição. A primeira delas é a Node-Based, que é baseada no nó, que pode incluir todos os seres a partir de uma determinada bifurcação no cladograma. Outro tipo de definição é chamada Branch-Based, baseada na ramificação dos clados, que pode incluir todos os seres após uma ramificação ou cladogênese, mas não necessariamente um ancestral comum entre eles. A terceira definição é chamada Apomorphy-Based e é baseada em características anatômicas que tiveram a mesma origem evolutiva. O debate acerca do Phylocode ainda é bem recente. Em 2020, foram publicados o Código de Regras para a Aplicação da Nomenclatura do Phylocode e o Phylonyms, que é a aplicação desses princípios na construção de novas nomenclaturas.
É importante observar que, assim como tudo na ciência, a busca por uma classificação mais adequada dos animais e outros seres vivos é um processo constante e comutativo, e o Phylocode, sem dúvidas, é um passo adiante nessa história.